Olá pessoal, para a nossa videoaula de hoje eu trago para vocês esse lindo modelo de boina que está aparecendo aqui na foto, que é a minha filha usando, né? Aqui na foto ele está na cor azul marinho, porém eu trouxe ele num tom mais claro para que ficasse mais fácil de vocês verem os pontos que eu vou estar fazendo durante o vídeo, tá? Ele é bem simples de fazer. Se o que eu vou estar deixando também uma dica para vocês, aqui no final, se vocês quiserem um ponto mais fechadinho, é só vocês trocarem para a agulha de 3,5 mm, porque aqui nesses pontos puff eu vou estar utilizando a agulha número 4. Tá bom? Para que o ponto fique mais soltinho. Então, se aqui na hora que chegar na parte do final vocês quiserem deixar o seu ponto mais fechadinho, é só você diminuir o número da sua agulha. Eu utilizei então aqui a agulha número 4 e eu utilizei também 2 novelos de 40 gramas. O texto dela é 377, tá certo? Esse é o material que eu vou estar utilizando para fazer essa boininha. Quando vocês forem comprar os seus novelos, pessoal, sempre certifique que é do mesmo lote, para que não tenha então a variação da cor, tá certo? Vamos para a nossa videoaula então? Nós vamos dar início então ao nosso trabalho, laçando aqui a nossa lã e trabalhando 6 correntinhas. Então, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo, formando assim um círculo. Agora, nós vamos subir aqui 2 correntinhas, porque nós vamos trabalhar toda a nossa toquinha em pontos puff. Então, nós trabalharemos todos os pontos com meio ponto alto e depois laçando ele e fechando todos de uma única vez. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, venho aqui dentro da nossa argolinha, puxo o meu fio, laço, removo 2. Laço, introduzo a agulha aqui dentro do nosso círculo e puxo. Laço e removo 2. Então, aqui nós ficamos com 3 argolinhas, que é representada de cada um dos nossos pontos altos, que já está aqui na base da nossa toquinha. Então, agora eu vou laçar e removê-las todas de uma única vez. Faço uma correntinha de separação e vou para o meu próximo ponto, que será laço, removo 2. Laço e removo 2, e laço e removemos 2. Veja que nós ficamos novamente com 3 alcinhas aqui e mais uma que é da nossa correntinha, tá certo? Então, aqui agora nós vamos laçar e remover apenas 3, ó, que é do nosso ponto. Agora eu laço e removo 2, tá certo? Uma correntinha de separação e vamos de novo, ó. Lacei, removo 2, deixo na agulha. Laço, removo 2, deixamos na agulha. Laço e removo 2. Então, nós vamos trabalhar somente esse ponto. São 3 pontos altos juntos em cada bloquinho. Laço, removo 3 e laço e removo 2. Uma correntinha de separação e você pode vir juntando ele aqui. Nós vamos ter aqui nesse início de carreira 8 desses bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir aqui fazendo o meu e já volto para a gente encerrar essa carreira. Então, pessoal, veja que aqui eu já tenho meus 8 bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em todos eles, eu fiz uma correntinha de separação. Não pode esquecer dessa correntinha, porque para essa próxima carreira, nós vamos trabalhar ela. Então, aqui agora, ó, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Nós vamos introduzir aqui nossa agulha, ó, passando aqui dentro dessas 2 alcinhas. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, onde nós fechamos, então, essa carreira. Venho aqui onde tem a nossa correntinha, ó, e faço outro ponto baixíssimo, porque agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar somente onde tem as correntinhas. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas, que vai representar meu meio ponto alto.
Venho, faço meio ponto alto, deixo na agulha. Meio ponto alto, deixo na agulha. Ficamos com 3, aqui nós vamos remover todos. Nesse primeiro bloquinho, somente neste, nós vamos ficar apenas com 3 laçadinhas na agulha, tá certo? Quando você vai passando para os outros bloquinhos, vai ter mais uma alcinha que será da correntinha, mas somente neste que nós fechamos todos de uma vez e fazemos uma correntinha, tá certo? Venho aqui nesse mesmo espaço onde tem a nossa correntinha e vou trabalhar mais um ponto puff aqui. Então, são 3 pontos altos. Tá vendo? 3 pontos altos onde nós fomos deixando eles na agulha. E veja que aqui já tem a nossa alcinha da nossa correntinha, que nós não vamos fechar no início com ela. Então, nós sempre vamos fechar somente 3 alcinhas primeiro. Então, ó, laço, removo 3, laço, removo 2. Uma correntinha de separação, vamos vir aqui para onde nós temos a nossa próxima correntinha. Então, aqui nessa carreira, vai ficar aparecendo pontos leque, que é 2 bloquinhos juntos no mesmo lugar, tá certo? Então, onde nós tínhamos 8 bloquinhos de 3 pontos altos, para essa carreira, nós iremos ficar no total de 16. Se caso você gosta de contar, o total aqui de bloquinhos serão de 16 bloquinhos. Esse é um ponto bem facinho de fazer. Então, agora, pessoal, é só você continuar seguindo aqui, lembrando que você vai trabalhar somente na onde tem as correntinhas, fazendo dentro dele 2 bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separado por uma correntinha, tá certo? Sempre faça as correntinhas para passar de um bloquinho para o outro, ok? Terminada essa carreira, eu volto para a nossa próxima carreira em aumentos. Então, pessoal, terminei aqui a minha carreira, onde eu trabalhei dois bloquinhos de 3 pontos altos para cada uma das nossas correntinhas. Aqui agora eu vou novamente mostrar para vocês como que eu fechei a minha carreira, tá certo? Introduzo a agulha aqui passando nessas duas alcinhas, ó. Laço e removo todas de uma vez. Fechando assim a nossa carreira. Sempre fechem as carreiras, pessoal, porque senão pode ser que em algum momento não vai dar certo, tá? Tem que fechar as carreiras para passar por próxima carreira. Vou aqui onde nós temos a nossa correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, porque nós vamos iniciar nossa carreira dentro da nossa correntinha. Então, vou subir 2. E novamente, vamos trabalhar igual nós trabalhamos no início. Uma correntinha. Vamos formar, então, aqui, novamente, um ponto leque, que é nada mais, nada menos que os 2 bloquinhos aqui de ponto puff, separado por uma correntinha, dentro desse mesmo espaço. Então, onde vai ficar agora os nossos aumentos? Faço aqui a minha correntinha, eles vão ficar aqui no meio, ó, onde nós deixamos a nossa correntinha aqui, para passar de um bloquinho para o outro nos pontos puff, aqui nós vamos fazer um ponto puff sozinho, tá? Então, aqui, ó, tenho 3 pontos altos juntos na agulha, tá vendo? Eles estão todos aqui dentro dessa argolinha aqui, dessa correntinha, que tava separando um lequezinho do outro. Laço, removo todos, laço e removo aqui. Uma correntinha de separação, e aqui onde eu tinha o meu ponto leque, eu irei permanecer. Então, aqui, nesse espaço, nós vamos trabalhar os 2 pontos puff. Sempre fazendo as correntinhas de separação, que é somente uma, tá? Novamente, temos aqui um espaço onde está separando os nossos leques. Então, aqui
eu faço um ponto puff sozinho, porque ele é o meu aumento. Então, nós vamos trabalhar essa carreira dessa forma, por toda ela. O nosso aumento vai ficar entre um leque do outro da carreira anterior, tá certo? Ó, novamente, temos 2 leques, aqui no meio eu trabalho um sozinho. Então, é só você seguir assim, e eu volto para a nossa próxima carreira de aumentos. Então, pessoal, veja como que vai ficando aqui o inicial da nossa boininha, né? Veja que ela não fecha, tá? Então, se em algum momento o seu trabalho começar a fechar, é sinal que o seu ponto ou ele tá muito apertado do meu, aí é bom você trocar sua agulha, ou você esqueceu de fazer alguma correntinha, algum ponto alto aqui, meio ponto alto, por isso que o trabalho fechou, tá? Porque ele não fecha. Então, vamos para a nossa próxima carreira, onde eu vou iniciar aqui no meio novamente. Então, eu introduzo a minha agulha, puxo ela aqui para o meio, fazendo um ponto baixíssimo. Subimos novamente aqui. E aqui onde eu tinha o meu ponto leque, eu vou permanecer com esse ponto leque. Uma correntinha de separação e vamos lá novamente. 3 pontos altos juntos. Laço, removo 3, laço, removo 2. Correntinha de separação. Na nossa carreira anterior, nós trabalhamos um ponto do ponto puff que ficou sozinho. Nessa carreira, nós vamos introduzir a nossa agulha aqui nessa laçadinha aqui, ó. Tá vendo? Do nosso ponto, porque é aqui que nós vamos trabalhar o nosso ponto leque, tá? Diferentemente das nossas carreiras anteriores que viemos trabalhando os aumentos nas correntinhas, nesse nós vamos trabalhar dentro do próprio ponto, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Laço, laço e laço. Fecho os 3, fecho os 2. Uma correntinha de separação. E novamente, vou fazer outro bloquinho aqui, dentro desse mesmo ponto. Tá vendo como que ficou? Então, aqui eu tive outro aumento, ó. Aqui é aquele ponto leque, nós vamos permanecer ele. Então, vou andar aqui um pouquinho mais rápido para poder mostrar o aumento no nosso próximo ponto, porque esse daqui está igual à carreira anterior. Correntinha, chegamos aqui novamente, ó, onde nós temos um ponto sozinho, tá vendo? Então, nós vamos entrar dentro do ponto, não vamos trabalhar nas correntinhas. Nosso aumento será feito aqui dentro do ponto, ó. 1, 2, 3. Laço, removo 3, laço, removo 2. Correntinha de separação. 1, 2, 3. Laço, removo 3, laço, removo 2, correntinha de separação. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira. Chegando aqui no final, feche com um ponto baixíssimo que eu volto para a nossa próxima carreira em aumentos. Feito então, pessoal, nossos aumentos aqui onde nós só tínhamos um ponto puff, nós colocamos então um ponto leque, que é 2 bloquinhos, certo? Essa será a primeira carreira onde nós não vamos trabalhar aumento, então nós só vamos trabalhar os pontos leques. Então, aqui, ó, vou puxar meu fio aqui para dentro do nosso espaço. E essa carreira nós não vamos trabalhar aumento. Então, agora nós vamos intercalar. Uma carreira iremos fazer aumento, na outra não, tá certo? Então, essa daqui você vai trabalhar somente dentro dos pontos leques que ficaram da carreira anterior, tá certo? Faço uma correntinha aqui de separação e já venho aqui para o próximo ponto, ó, onde você vai trabalhar um ponto leque, que é 2 bloquinhos de ponto puff aqui dentro desse espaço. Sempre fazendo as correntinhas de separação. Você deverá seguir assim por toda essa carreira, tá certo?
Chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo, que eu volto para a nossa próxima carreira, que será com aumentos. Então, veja, pessoal, que mesmo eu trabalhando uma carreira sem fazer aumento, o trabalho não fecha, tá? Vamos agora passar para essa carreira, onde nós vamos trabalhar aqui com aumentos. Introduzo a agulha aqui na nossa correntinha com ponto baixíssimo. E novamente aqui vamos iniciar igual iniciamos todas as nossas carreiras. Nós vamos manter, pessoal, os pontos puffs em leque e os nossos aumentos irão ficar na onde tem as correntinhas. Então, nós vamos trabalhar igual nós fizemos nessa carreira aqui, ó. Faço uma correntinha de separação e venho aqui, ó. Aqui eu vou ter o meu aumento. Nós vamos trabalhar somente um ponto puff aqui nessa correntinha. Uma correntinha de separação, vou aqui para o meu próximo ponto, onde eu tenho ponto leque, vamos permanecer o nosso leque. Aqui no meio, vamos fazer somente um ponto puff. Tá certo? Então, nós vamos permanecer assim por toda essa carreira. Onde temos os pontos leques, vamos manter. E onde temos a correntinha, vamos colocar apenas um ponto puff, que é 3 pontos altos fechados juntos, tá certo? Siga assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, você fecha com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, feita aqui a nossa carreira, onde nós trabalhamos os nossos aumentos, onde nós tínhamos a nossa correntinha, nós colocamos apenas um ponto puff. Nessa carreira, nós iremos fazer igual eu falei para vocês nessa carreira anterior aqui, que é, nós vamos trabalhar só os pontos que tiver na carreira, nós não vamos trabalhar aumento e nem diminuições. Então, será uma carreira de aumento e uma permanecendo os pontos. Então, essa é a nossa carreira de permanecer o ponto. Então, vou trabalhar aqui o meu leque. E aqui onde nós temos um ponto puff, eu vou permanecer somente com um ponto puff. Não vamos trabalhar aquele aumento aqui. Uma correntinha e vamos para o ponto leque. Então, você vai permanecer assim por toda essa carreira, trabalhando sem aumentos e sem diminuições. E eu volto para a nossa próxima carreira, que será com aumentos. Então, pessoal, essa será a nossa última carreira de aumentos, tá certo? Depois, nós vamos só permanecer ponto sobre ponto as outras carreiras. Então, vamos iniciar aqui trabalhando nosso ponto leque novamente, igual nós trabalhamos todas as carreiras de início. E nós vamos trabalhar os nossos aumentos onde nós temos somente um ponto puff, que é esse aqui do meio, ó. Então, aqui nele, nós vamos trabalhar um ponto puff. Então, assim, nós vamos ter feito o nosso aumento dessa carreira. Trabalhamos onde tem um ponto leque sobre ponto leque. E onde temos nós faremos um leque. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira, onde será a nossa última carreira de aumento, tá certo?
Depois eu volto explicando por quantas carreiras nós vamos permanecer somente de pontos sobre pontos, tá certo? Feita então aqui nossa última carreira, veja que ela ficou com aumentos em todos os pontinhos aqui onde nós tínhamos somente um ponto puff, certo? Então, se você perceber, ficou com pontos leques em todos os pontos, ó, formando os pontos leque. Para nossas próximas carreiras, nós vamos trabalhar somente aqui dentro dessa correntinha, ó, das nossas correntinhas aqui do meio, formando e permanecendo os pontos leques. Então, vou iniciar aqui só para vocês verem que nós vamos trabalhar os pontos iguais às carreiras anterior a essa, né? Que nós vamos iniciar agora. Não vamos fazer aumentos e não vamos fazer diminuições, porque depois dessas carreiras é que nós vamos trabalhar as nossas diminuições, tá certo? Só para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu falei, ó, nós vamos trabalhar os pontos leques dentro dos pontos leques. Vamos permanecer assim por mais 3 carreiras, ficando no total de 4 carreiras só de ponto leque. Então, você vai contar essa daqui, que já está pronta, essa que nós estamos fazendo, e ainda vai trabalhar mais 2 carreiras, tá certo? E aí, eu volto para a gente trabalhar as nossas diminuições, que será feita em ponto meio alto, tá certo? Então, aqui, pessoal, nossas 4 carreiras onde nós mantivemos os pontos puff, tá vendo? Nós não fizemos diminuições e nem aumentos. Vamos começar agora as diminuições para que possamos, assim, formar, então, o formato da nossa boina. Vou iniciar aqui com 2 pontos meio, 2 correntinhas, que vai representar meu primeiro meio ponto alto. Venho aqui onde eu tinha minha correntinha e trabalho meio ponto alto. Onde eu tinha o meu ponto puff, meio ponto alto. Onde eu tinha a correntinha, meio ponto alto. Então, para cada um desses pontos, nós vamos formar um ponto meio alto, tá certo? Então, essa será a nossa primeira carreira aqui, que nós vamos formar para poder começar, então, as nossas diminuições. Então, veja como que vai ficar, então, um ponto aqui dentro dos pontos puff e um ponto em cada correntinha, tá certo? Trabalhe assim por toda essa carreira e eu volto para a nossa próxima carreira em diminuição. Feita então aqui a nossa primeira carreira em ponto meio alto, nessa carreira vamos fazer novamente diminuições. Então, vou subir aqui 2 correntinhas, vou aqui no meu próximo ponto, trabalho meio ponto alto. E no meu próximo ponto, nós vamos fazer uma diminuição. Então, venho aqui, ó, com a nossa agulha já laçada, venho num ponto, puxo o fio, vou no outro ponto e puxo o fio. Ficamos, então, no total de 3 de 4, se formos contar esse do ponto aqui inicial, ó. Então, vou laçar e vou remover os 4 alcinhos que tava na nossa agulha, todos de uma única vez. Trabalho 1, 2. E novamente faremos uma diminuição. 1, 2. E novamente uma diminuição. Então, a cada 2 pontos meio alto trabalhado no ponto de base, você deverá fazer uma diminuição. Você deverá seguir até o fim da sua carreira, chegando aqui você fecha na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, feita a nossa carreira de diminuições, nessa carreira nós vamos ter um ponto apenas para ter uma diminuição. Então, vou subir aqui 2 correntinhas, venho aqui no meu próximo ponto e trabalho já uma diminuição. Um ponto meio alto e novamente uma diminuição. Um ponto meio alto e uma diminuição.
Então, nós vamos seguir assim por toda essa carreira. A cada um ponto meio alto para o ponto de base, no próximo você deverá trabalhar a sua diminuição. Siga assim por toda essa carreira, chegando aqui no final, você fecha na sua segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira em diminuição, nós vamos subir aqui 1, 2, vai representar meio ponto alto, e nós vamos trabalhar 4 pontos para poder ter uma diminuição. Então, vem aqui, ó, 3, 4. E trabalho uma diminuição. 1, 2, 3, 4. E novamente uma diminuição. Então, você deverá seguir assim por toda essa carreira, trabalhando essa quantidade de diminuições, tá certo? E depois você deverá permanecer por mais 2 carreiras com a quantidade de pontos que sobrarem dessa carreira. Então, você vai trabalhar essa carreira, a 4 pontos, fazer uma diminuição, depois você chega aqui no final e fecha com um ponto baixíssimo na sua segunda correntinha. E depois você deverá fazer mais 2 carreiras, mantendo ponto sobre ponto. Então, após você ter feito aqui as suas carreiras de pontos meio alto, você já vai ter terminado então a sua boina. Este modelo é bem facinho de fazer, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui uma dica para caso vocês queiram fazer no tamanho infantil. Para o tamanho infantil, aqui ao invés de vocês fazerem 8 pontos meio alto, 8 bloquinhos de meio pontos altos, juntos, você deverá fazer apenas 6. Então, ao invés de que vocês contarem 8, faça 6 e siga a quantidade aí de aumentos e de carreiras, igual nós fizemos aqui para este tamanho adulto juvenil. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!